Eu me chamo Mônica Guizardi Vaillant e hoje eu vou apresentar para vocês esse escritor mineiro, importantíssimo para a literatura brasileira, Guimarães Rosa, e seu conto em prosa, A Terceira Margem do Rio. Antes de falarmos mais sobre Guimarães Rosa e esse conto belíssimo em prosa, A Terceira Margem do Rio, a gente precisa falar um pouquinho do movimento artístico literário que Guimarães Rosa está inserido. Guimarães Rosa aparece, no modernismo, um escritor modernista da terceira fase do modernismo. Esse movimento artístico literário, ele rompe com a tradição e as diferentes formas de expressão cultural. Ele teve início lá na Europa no século XX. No Brasil, a principal característica desse movimento foi a exaltação de tudo que é natural, e a gente batiza de nacionalismo. O modernismo, porém, não implicava na aceitação de um cenário político, muito pelo contrário. O movimento era pautado por obras que iam de encontro à tradição, à oligarquia da época. Ou seja, esse nacionalismo que o modernismo traz, ele não é a exaltação, a aceitação do cenário político-social da época, pelo contrário. O nacionalismo que propõe o modernismo é a aceitação daquilo que é nacional, daquilo que é brasileiro. Então, os autores modernistas, eles trazem o sertanejo, eles trazem a natureza, uma exaltação da natureza, da nossa língua, e tudo de forma subjetiva. Não se respeitava uma forma, como nos períodos anteriores, que tinha-se uma preocupação com a forma, com a construção da obra. E as principais características, como eu já falei, então foram a quebra dessa tradição. E aí você tem a subjetividade, você tem o predomínio de uma natureza artística, literária, muito subjetiva, com muita ironia, com muito humor, e de crítica mesmo às tradições. Agora nós vamos falar sobre o escritor mineiro Guimarães Rosa, que foi muito importante para a inovação e crescimento da literatura brasileira. O escritor, ele rompia com todos os mecanismos de linguagem. Para ele, as palavras precisavam transcender seus significados. O escritor mineiro utilizou linguagem primorosa, estudou a origem dos vocábulos e literaturas, e a partir de um conhecimento de mecanismos da língua, inovou, criou, rompeu com a tradição e trouxe um certo desconforto para o leitor mais desavisado. Essas palavras estão no livro do curso de literatura 5, página 161. Uma bela definição desse escritor, O Guimarães Rosa, ele era muito preocupado com a palavra. A palavra para Guimarães Rosa era cara para o autor. Ele gostava de subverter as palavras, trazendo significados novos, E isso é uma característica muito importante do modernismo e pelo qual não podemos nunca dizer que Guimarães Rosa se preocupava então com a forma. Tinha que ser daquela maneira, não poderia ser de outra. Pelo contrário, ele gostava de subverter a essa forma. O conto A Terceira Margem do Rio, que os alunos já puderam ter acesso e fazer uma breve avaliação, ele traz a história de um pai que constrói uma canoa e passa a morar naquela canoa sem que ninguém saiba o seu motivo aparente. O filho fica na outra margem do rio a esperar e a se sentir culpado por aquele pai que se foi sem dizer palavra. O filho, em um determinado momento, tenta trocar de lugar com o pai, mas ele não consegue. E ele se sente, então, depois de ter passado uma vida inteira à espera daquele pai, a vigiar aquele pai naquela canoa e naquele barco, ele então, quando ele decide não ocupar o lugar do pai naquela canoa, ele então se vê livre daquela responsabilidade. Ele se sente feliz, satisfeito
por não trocar de lugar com o pai. Essa obra é aquilo que a gente já falou, ela é um enigma, né? E os enigmas não são feitos para serem descobertos. E, de fato, ela traz um certo desconforto. A gente não sabe por que aquele pai toma aquela decisão. O que o Guimarães Rosa queria trazer a respeito dessa travessia do pai? Naquele sempre ir e vir do rio, indo para lá, indo para cá, e nunca encontrando a margem, né? Ele nunca sai descendo a margem, descendo a canoa. O leitor desavisado, de fato, vai ficar um pouco com sentimentos assim singulares com relação ao texto. Uma das coisas que são muito caras ao autor, né, é a palavra travessia. Rosa, na grande maioria, boa parte da sua obra, sempre coloca esse contexto, né, de que a vida é um eterno ir e vir, é uma eterna travessia. Então, esse escritor maravilhoso, ele embute esse questionamento, né, na sua escrita, né, e sempre de uma maneira simbólica. Seus textos, suas prosas, elas não permitem, né, respostas, mas sim uma convivência com diversos pontos de vista. Falar um pouquinho mais sobre a palavra para Guimarães Rosa, eu trouxe um pequeno trecho do texto, né, que nós estamos analisando, a terceira margem do rio, para mostrar como essa questão do simbolismo das palavras, né, e essa subversão da forma, que de forma tão primorosa que Guimarães traz em sua obra. Mas antes de falar um pouquinho da palavra e de mencionar essas questões que eu apontei no texto, eu queria também trazer mais uma conclusão do livro, página 161, de Literatura Brasileira 5. Guimarães foi um escritor caracterizado pela união de contrários dentro de sua obra, pois ao visitar o estilo barroco, retomou uma tradição literária, para, através dela, romper com diversos mecanismos de linguagem, dialogando assim também com a vanguarda literária. Ao unir tradição e vanguarda em sua obra, Rosa embutiu o questionamento com base de sua escrita, que, sempre de maneira simbólica, não permite respostas, mas a convivência de diversos pontos de vista. Essa conclusão, quis trazer ela aqui para vocês, porque ela é muito importante para a gente analisar exatamente esse texto, a terceira margem do rio. Essa questão da convivência de diversos pontos de vista, a forma simbólica como Guimarães Rosa usa as palavras, né, ela embute diversos questionamentos na sua escrita. E o leitor que estivesse acostumado, né, com obras mais preocupadas com forma, tem até uma certa dificuldade inicial de entender Guimarães Rosa. Inclusive, alguns estudiosos de Guimarães dizem que Guimarães Rosa é para ser lido em voz alta, para que a gente possa, além de falar a palavra, conseguir também traduzi-la, né, daquilo que exatamente Guimarães Rosa busca dizer, né? Eu selecionei algumas palavras interessantes, então, por exemplo, vergonhosa, né? É uma palavra que ele alterou a forma, né? Se desertava para outra sina de existir. Então, o que significa isso, né? Desertar para outra sina de existir. O pai, ele deixa de querer viver, ou ele deixa de querer viver aquela vida que ele vivia. O pai morre, a terceira margem do rio é sobre a morte de um pai, e que na mente do filho, na cabeça do filho, continua existindo naquela canoa no rio. É difícil saber, né? É um enigma. E como a gente já comentou, enigmas não são feitos para serem descobertos. Mas são pontos de vista do leitor. Cada leitor vai entender Guimarães Rosa à sua maneira. Então, neste aspecto, eu posso pensar, sim, na verdade, esse enigma é sobre a morte do pai. Ou não, e depois sobre a morte do filho.
ou não. Outra subversão de palavras, né? Vozes das notícias. Vozes das notícias, que seriam vozes das notícias, né? É o falatório, a fofoca. Muito interessante esse vozes da notícia para talvez falar sobre fofoca. Nunca se surgiu a tomar terra em ponto e nem canto. Se vocês observarem, em ponto e nem canto, eles fazem uma pequena rima aí, né? E engraçado que Guimarães Rosa, ele tem uma composição em prosa e, no entanto, eventualmente, dentro do seu texto, você encontra pedaços líricos, né? Como, por exemplo, essa rima, né? Interessante aí, em ponto e nem canto. Pois bem, vamos para a próxima parte, que a gente agora vai analisar algumas questões do Enem. Eu trouxe aqui uma questão do Enem para a gente resolvê-la, né, de certa forma junto, e sobre exatamente a prosa, né, que a gente vem falando nos últimos tópicos aí de Guimarães Rosa, né. E assim, geralmente o que é cobrado em questões do Enem é exatamente isso, né, o tempo, né, em que aquele escritor está inserido e as características de sua prosa, né. E não é porque o Guimarães Rosa está inserido no período modernista que ele necessariamente escreve de forma modernista o tempo todo, pelo contrário, né? Ele é um escritor que ele tem influência em outras épocas literárias, né? de outros períodos. Então vamos para a questão. Sobre as características da prosa de Guimarães Rosa, é correto afirmar: observa-se o tratamento estético dado à matéria-prima da literatura, a palavra. Isso é verdade, né? A palavra é muito cara para o autor. Para Guimarães, a forma, o metro e o ritmo são elementos indispensáveis em suas narrativas. Está correta essa questão? Não, não está correto. E a gente já vem falando há bastante tempo, né, sobre isso, né? O Guimarães Rosa não estava em sua prosa preocupado com a forma, com o ritmo, né? Pelo contrário, forma e ritmo ele buscava era subverter. Então, essa questão não está correta, a gente já vai eliminar ela. A linguagem de Guimarães Rosa é permeada por neologismos, arcaísmos e pela exploração sonora, sintática e semântica do português. E aí, essa segunda aí está certa? Sim, ela está certa, que a obra do Guimarães Rosa é totalmente permeada por essa exploração sonora da língua, da palavra, sintática e semântica, né? Inclusive, Guimarães ele gosta de alterar a semântica das palavras, né? E transformá-las em outras, né? Tem uma palavra que eu pesquisei aqui, que Guimarães Rosa altera, né? Que é, por exemplo, a palavra enxadachim. Enxadachim para se referir ao homem do campo que trabalha com enxada, ainda fazendo uma alusão ao guerreiro medieval aí. E é muito interessante o jeito que ele usa essa palavra. Então, a 2 está correta. Vamos para a próxima. Uma das principais características da obra de Guimarães Rosa é a reflexão sobre a criação artística. Para o escritor, a poesia é fruto de trabalho árduo e racional, que implica fazer e desfazer o texto até que ele alcance a sua forma mais adequada. Pois bem, né? Só de falar de forma mais adequada, a gente já sabe que isso não tem a ver com Guimarães Rosa. Então, nessa daí a gente já elimina de cara. Não está correto. E, por fim, o escritor apresenta os momentos de intenso intimismo apresentados por uma linguagem elevada e abstrata e com imagens recorrentes, retomando assim a ideia dos escritores simbolistas. Não. Pelo contrário, a linguagem do Guimarães não era elevada nem abstrata, ela era uma linguagem mais simples, né? E ele utilizava essa linguagem para se aproximar das questões nacionais, né? O sertanejo, por exemplo,
a fala do sertanejo muito recorrente nas suas obras. Escritores simbolistas? Também não. Guimarães Rosa não se aproximava, né, em sua obra dos escritores simbolistas. A aproximação de Guimarães ela era mais com o barroco, com a lírica. Então, o que estaria correto aí seria apenas a questão 2, letra B. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão do Enem, sobre Guimarães Rosa. Essa questão traz aí um pequeno trecho, né, de um texto dele. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós me ser, mal não vejo em minha grosseria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Façância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é, em fala, de pobre linguagem, dia em dia de semana? Famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Pois bem, mesmo quem não conhece, né, de onde foi extraído esse texto, percebe que isso é uma conversa entre duas pessoas, né? E uma das pessoas está perguntando: o que significa famigerado? E a pessoa responde: famigerado é uma pessoa célebre, notória, notável. E a pessoa volta a perguntar: mas olha, você pergunta a minha ignorância, mas na linguagem do dia a dia, né, do dia de semana, né? Então, o que ele está perguntando aí? Nessa linguagem normal, que a gente vai falar normalmente, no uso, né? Como que você me chamaria, né? O que seria o tal do famigerado? E é exatamente essa a pergunta da questão. A associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias de semana remete ao quê? Então, linguagem dia em dia de semana. Isso remete ao quê? O que ele está dizendo ali, né? Que é a linguagem mais coloquial, né? O grau de coloquialidade da comunicação. Então, a resposta para essa questão é letra C, grau de coloquialidade da comunicação. Na classe, eu trago duas propostas para os alunos, que é realizar uma pesquisa na internet sobre autores modernistas e suas principais obras. E também fazer a leitura, né, do livro O Grande Sertões Veredas, de Guimarães Rosa, e indicar duas passagens com características modernistas. É isso, agradeço muito a atenção de todos e um bom fim de semana.